Quantas vezes você já orou por algo que parecia questão de vida ou morte, e a única resposta foi silêncio? Quantas noites você foi dormir com o travesseiro molhado, se perguntando se Deus ainda lembra do seu nome? Hoje, Jesus não só responde essa dor, mas desmonta a maior mentira que você já acreditou sobre orações não respondidas. No meio desse episódio, você vai descobrir por que Deus às vezes demora, mesmo quando já decidiu te ouvir desde o primeiro dia. E no final, eu vou te entregar uma chave prática para você nunca mais interpretar o silêncio de Deus como rejeição. Se você está cansado, com a fé por um fio, fica comigo até o fim. O que vamos conversar aqui pode virar a página da sua vida de oração, de frustração e culpa, para confiança e descanso em um Pai que realmente ouve, realmente se importa e realmente responde. Jesus tinha acabado de confrontar a hipocrisia, falar de julgamento, de pureza, de amar até os inimigos. E sem dar tempo para respirar, ele solta 3 ordens que soam como um chamado urgente para quem está ouvindo de cabeça baixa, pensando, eu nunca vou conseguir viver tudo isso. Em vez de aliviar o peso com um façam o que puderem, ele aponta direto para a fonte de poder, pedir, buscar, bater, não como sugestão espiritual para um dia qualquer, mas como convocação de guerra para quem entendeu que sozinho não dá conta. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Agora, imagina essa cena. Alguém no silêncio do quarto, depois de ouvir tudo isso, sentado na beira da cama com o rosto nas mãos. O coração apertado, a mente cheia de culpa, pensando, eu não consigo perdoar, não consigo ser puro, não consigo amar assim. É para essa pessoa, para você, para mim, que Jesus diz, continua pedindo, continua buscando, continua batendo. Isso não é cobrança, é socorro sendo oferecido. Pedir é o início, é verbalizar sua necessidade, expressar seu desejo, trazer diante de Deus o que está em seu coração. É o ato mais básico de dependência. Reconhecer que você não tem, que você precisa, que você está pedindo ajuda. Buscar é mais intenso. Não é apenas verbalizar, é agir. É procurar ativamente, investigar, não se contentar com a superfície. É quando a oração sai da boca e envolve toda a sua vida. Bater é o mais intenso de todos. É persistência inabalável. É quando você não apenas pediu uma vez, não apenas buscou por um tempo, mas você continua batendo. Mesmo quando a porta parece fechada, mesmo quando a resposta tarda, mesmo quando o silêncio é ensurdecedor. Presta atenção nisso agora. Os verbos em grego aqui estão no presente contínuo. Não peça uma vez e desista, mas continue pedindo, continue buscando, continue batendo. É persistência, não desistência. É fé perseverante, não expectativa instantânea. Jesus não está te mandando ser perfeito sozinho. Ele está te mandando depender dele de forma teimosa. E note a progressão das garantias. Dar-se-vos-á, achareis, abrir-se-vos-á. Futuro certo, não talvez, não se for da minha vontade, mas será dado, será encontrado, será aberto. Jesus está fazendo promessas absolutas sobre a resposta de Deus. Mas cuidado com interpretações superficiais. Jesus não está prometendo que Deus é um gênio da lâmpada que concede todos os desejos. O contexto importa profundamente. Ele está no meio do Sermão da Montanha, onde acabou de ensinar padrões impossíveis de justiça, amor aos inimigos, pureza radical. E então ele diz, vocês vão precisar de ajuda para viver isso. E quando vocês pedirem essa ajuda, vocês a receberão.
Isso confronta completamente a cultura de gratificação imediata em que vivemos. Queremos respostas instantâneas, soluções rápidas, milagres sob demanda. Mas Jesus está ensinando algo diferente. Oração como relacionamento persistente, não como transação única. Mas por que a persistência? Porque Deus não responde imediatamente se Ele já sabe o que precisamos antes de pedirmos. Porque oração persistente faz algo em você. Ela revela o que realmente está no seu coração. Ela demonstra a seriedade do seu desejo. Ela o alinha progressivamente com a vontade de Deus. Quando você continua pedindo, buscando, batendo, algo muda. Não necessariamente as circunstâncias primeiro, mas você. Suas prioridades se refinam, seus motivos se purificam, sua fé se fortalece. E no processo de persistir, você frequentemente descobre que a maior bênção não é apenas receber a resposta, mas quem você se torna enquanto espera por ela. Mas Jesus não para na convocação. Ele sabe que você precisa entender não apenas o que fazer, mas por que funciona. Não apenas o comando, mas o caráter de quem você está pedindo. E então, ele revela algo extraordinário sobre o coração de Deus. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Jesus está usando contraste visual deliberado. No contexto da Galileia, pedras achatadas podiam parecer pães. Certas serpentes enroladas podiam parecer peixes. Mas nenhum pai, por pior que seja, daria ao filho faminto algo que apenas parece comida. Mas é na verdade inútil ou perigoso. E então vem o argumento devastador. Se vós, que sois maus. Jesus não está sendo politicamente correto. Ele está lembrando que mesmo pais humanos imperfeitos, pecadores, falhos, mesmo esses sabem dar boas coisas aos filhos. Quanto mais um Pai perfeito, santo, amoroso. Quanto mais vosso Pai celestial. Essa frase é a chave para tudo. Quanto mais. Se até pais imperfeitos respondem bem aos filhos, imagine um Pai perfeito. Se até corações pecaminosos sabem dar bons presentes, imagine um coração infinitamente bom. O problema não é que Deus não quer responder. O problema, frequentemente, é que você duvida que Ele queira. Você projeta em Deus as experiências que teve com autoridades humanas, pais ausentes, figuras distantes, pessoas que disseram não quando você precisava de sim. Mas Jesus está dizendo, Deus não é assim. Ele é Pai. Não no sentido de autoridade distante, mas no sentido de cuidador íntimo. Ele conhece suas necessidades antes de você pedir. Ele se importa com seus desejos. Ele não está irritado com suas petições. Ele as aguarda. Mas aqui está onde muitos tropeçam. Se Deus é tão bom, por que minhas orações não são respondidas? E essa é exatamente a tensão que Jesus está abordando. Porque note o que ele promete. Boas coisas. Não todas as coisas, não qualquer coisa, mas boas coisas. Um bom pai não dá ao filho tudo o que ele pede. Ele dá ao filho o que é bom para ele. Às vezes, isso significa dizer não a pedidos que, embora sinceros, seriam prejudiciais. Às vezes, significa dizer espere a pedidos que são bons, mas ainda não é o tempo certo. Isso muda completamente como você interpreta o silêncio de Deus. Não é indiferença, é amor que sabe melhor. Não é abandono, é paternidade que protege. Não é ausência, é presença que trabalha em dimensões que você ainda não pode ver. Pense em como você trata seus próprios filhos quando eles pedem algo. Você não responde a todo pedido com sim imediato. Às vezes você diz não porque você vê perigos que eles não veem. Às vezes você diz espere porque você conhece timings que eles não compreendem.
Mas seu não ou espere não é falta de amor, é expressão de amor mais profundo que age com sabedoria, não apenas com sentimentalismo. Deus faz o mesmo. E quanto mais, Ele faz isso perfeitamente. Então, quando você pede, busca e bate, você não está tentando convencer um Deus relutante. Você está se alinhando com um Pai que já está inclinado em sua direção, já está trabalhando para seu bem, já está preparando respostas que excedem o que você pediu. Vamos ser brutalmente honestos. Você pode entender teologicamente que Deus é bom. Você pode concordar intelectualmente que Ele sabe melhor. Mas quando você está no meio da dor, quando a resposta não vem, quando você já pediu 1000 vezes e tudo o que encontra é silêncio, a teoria parece vazia. Se você está nesse lugar agora, você precisa ouvir isso. O silêncio de Deus não é evidência de sua ausência. É frequentemente o espaço onde Ele trabalha mais profundamente. Daniel jejuou 21 dias e durante este tempo parecia que nada estava acontecendo, mas no mundo espiritual uma batalha estava sendo travada desde o primeiro dia desse propósito de oração. Daniel 10, 12 e 13. Você já parou para imaginar o rosto de Daniel no dia 14 do jejum? A comida afastada, o corpo fraco, os olhos fundos de quem não tem mais lágrimas, mas continua orando. Dia após dia, ele acorda, olha para o céu e repete a mesma súplica, sem ver nada mudar do lado de fora. Se alguém o observasse de fora, diria: isso é perda de tempo, mas o céu já tinha se movido no primeiro dia. A resposta já estava em rota, mesmo enquanto na terra tudo parecia parado. Daniel não via a batalha espiritual acontecendo, não via o anjo sendo retardado, não via nada, mas continuou. Essa é a imagem da oração perseverante. Você batendo numa porta que parece fechada, enquanto Deus está trabalhando num corredor que seus olhos não alcançam. Se você se sente como Daniel no dia 14, no dia 20, no dia 21, escreve nos comentários: eu não vou parar de bater. Isso vai ser um ato profético seu, respondendo ao que o Espírito está te falando agora. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os caminhos de Deus são mais altos. Isso não é desculpa teológica, é realidade espiritual. Você vê o presente, Ele vê a eternidade. Você conhece suas circunstâncias, Ele conhece as histórias de todos envolvidos. Você pede alívio, Ele está operando transformação. E às vezes, não sempre, mas às vezes, a resposta tarda porque Deus está trabalhando em você antes de mudar suas circunstâncias. Porque o objetivo nunca foi apenas resolver seu problema externo, foi sempre transformar seu caráter interno. A provação da sua fé, incluindo esperar por respostas de oração, produz perseverança, e perseverança produz maturidade. O processo de esperar, de continuar pedindo mesmo sem ver resultados imediatos, está fazendo algo em você que a resposta imediata nunca faria. Espera não é evidência de que Deus esqueceu. É frequentemente evidência de que Ele está preparando. Não apenas preparando a resposta, mas preparando você para recebê-la de forma que não o destrua. Porque aqui está uma verdade incômoda. Às vezes Deus não responde imediatamente porque você ainda não está pronto para a resposta. A bênção que você pede, se vier antes do tempo, poderia arruiná-lo. A porta que você quer aberta, se abrir prematuramente, poderia levá-lo por caminhos que você ainda não tem maturidade para navegar. Então Deus, em sua sabedoria infinita, trabalha em você enquanto trabalha nas circunstâncias. Ele está simultaneamente preparando a resposta e preparando você para recebê-la. Isso não torna a espera fácil. Não remove a dor da demora, mas muda como você interpreta o silêncio. Não como abandono, mas como amor que trabalha em profundidades que você ainda não consegue ver.
A persistência na oração faz algo extraordinário. Ela gradualmente transforma o que você está pedindo. Você começa pedindo uma coisa, mas no processo de continuar buscando, você descobre que o que você realmente precisa é outra coisa completamente diferente. Em 2 Coríntios capítulo 12, não é um teólogo frio pedindo uma correção de doutrina. É um homem cansado, um apóstolo que já apanhou da vida, implorando 3 vezes para Deus tirar algo que o machucava profundamente. Ele não estava pedindo luxo, estava pedindo alívio. E a resposta de Deus vem como uma frase que corta, mas cura. Não é sim, não é agora. É a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo queria que a dor fosse embora. Deus queria que Paulo descobrisse um nível de presença e poder que ele nunca conheceria sem essa dor. Na prática, Deus estava dizendo: eu não vou tirar isso de você, mas eu vou entrar nisso com você. Talvez o que você está chamando de oração não respondida seja, na verdade, Deus te oferecendo algo mais profundo do que você pediu. Se isso fez sentido, coloca aí nos comentários. Mais da tua graça do que das minhas respostas. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15 nos ensina: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade. Essa é a chave. Salmos 37, versículo 4 promete: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas note a ordem. Primeiro, agrade-se no Senhor. Quando você faz isso, quando Ele se torna sua delícia central, algo acontece com os desejos do seu coração. Eles gradualmente se alinham com os dele. Isso significa que oração perseverante não é apenas você tentando mudar a mente de Deus. É Deus mudando o seu coração. E quando você continua pedindo, buscando, batendo, mesmo quando as respostas não vêm como esperava, você está demonstrando uma fé que transcende resultados. Uma fé que diz: eu confio em você mais do que confio na minha própria avaliação do que é melhor para mim. Essa é a fé que Deus honra. Não a fé que exige resultados específicos, mas a fé que confia no caráter dele, independente dos resultados. Mas existe uma dimensão da oração perseverante que frequentemente perdemos. Ela não é apenas sobre nossas necessidades individuais. É sobre construir o reino de Deus na terra. É sobre participar da obra que Deus está fazendo em dimensões muito maiores do que nossos pedidos pessoais. Jesus ensinou seus discípulos a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Antes de pedir o pão nosso de cada dia, antes de pedir perdão, antes de pedir livramento, ele ensinou a pedir pelo reino. Quando suas orações se alinham com os propósitos de Deus, você não está apenas pedindo favores pessoais. Você está participando da missão divina de restauração do mundo. Isso transforma completamente o que você pede. Você para de orar apenas abençoa minha vida e começa a orar usa minha vida. Para de pedir apenas remove minha dificuldade e começa a pedir ensina-me através desta dificuldade. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, confronta orações egoístas. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Mas quando você pede, busca e bate com olhos no reino, quando suas orações são informadas pela missão de Deus, algo poderoso acontece. Céu e terra se conectam. O eterno invade o temporal. O poder de Deus flui através de orações alinhadas com seu coração. Então, voltamos à promessa central de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não talvez, não possivelmente,
mas certeza absoluta de que todo o que pede recebe, todo o que busca acha, e a todo o que bate será aberto. Como harmonizamos essa promessa com a realidade de orações que parecem não respondidas? Primeiro, lembrando que Deus sempre responde, às vezes com sim, às vezes com não, às vezes com espere e sempre com eu estou com você. Segundo, lembrando que as boas coisas que o Pai dá nem sempre são o que pedimos, mas sempre são o que precisamos. A melhor coisa que Deus pode dar não é alívio de circunstâncias, mas presença dele nas circunstâncias. Terceiro, lembrando que algumas respostas estão vindo, mas ainda não chegaram. A porta está sendo aberta, mas ainda não está totalmente aberta. O propósito final da oração perseverante não é obter coisas de Deus. É conhecer o coração de Deus. Não é convencê-lo a mudar. É permitir que ele transforme você. Não é tratá-lo como máquina de vendas espiritual. É desenvolver relacionamento de pai e filho caracterizado por confiança profunda. E quando você ora assim, você descobre a verdade mais profunda de todas. A maior resposta à oração não é o que você recebe, mas quem você encontra no processo. Você encontra um pai que é melhor do que você imaginou, mais amoroso do que você esperava, mais sábio do que você compreendeu, mais presente do que você percebia. Então continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Não porque você está tentando manipular Deus, mas porque você está confiando nele. Não porque você exige respostas, mas porque você crê em quem responde. E enquanto você persiste, lembre-se, cada oração que parece não respondida está sendo respondida em dimensões que você ainda não vê. Cada pedido que parece ignorado está sendo trabalhado de formas que você ainda não compreende. Porque o Pai que Jesus revela em Mateus, capítulo 7, versículos 9 a 11, não é relutante, não é distante, não é indiferente. Ele está inclinado em sua direção, aguardando seus pedidos, pronto para dar não apenas o que você pede, mas algo infinitamente melhor. Boas coisas que apenas um Pai perfeito sabe dar. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, não é apenas sobre técnica de oração, é sobre descobrir o coração de um pai que ama dar boas coisas aos seus filhos. É sobre persistência que nasce não de desespero, mas de confiança. Se você está desanimado com orações não respondidas, se está questionando se Deus realmente ouve, não desista. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Não porque você precisa convencer Deus, mas porque no processo de persistir você está sendo transformado. Se este episódio restaurou sua esperança, deixe um comentário respondendo. Pelo que você vai continuar pedindo, buscando e batendo, mesmo quando a resposta tarda. Inscreva-se no canal, porque no próximo vídeo falaremos sobre Mateus, capítulo 7, versículo 12. Explorando como o amor de Deus por nós deve transformar como tratamos os outros. Que você continue pedindo com confiança, que você continue buscando com esperança, que você continue batendo com certeza de que o Pai ouve, se importa e responde, sempre com amor, sempre com sabedoria, sempre no tempo perfeito. Até a próxima. Que Deus abençoe.